Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que damos início a mais um episódio da temporada Educação On-Life na Educação Básica, no âmbito da websérie Conversações e Compartilhações Rion-Life, que se desenvolve no contexto de pesquisa, transformação digital na educação, ecossistemas de inovação em contexto híbrido e multimodal, financiado pelo CNPq. No episódio de hoje, a professora e doutoranda Janaína Menezes, professora de língua inglesa em um currículo bilíngue no INH, em Novo Hamburgo, irá compartilhar conosco a prática pedagógica inventiva desenvolvida por ela, intitulada Nos Rastros de Algoritmos pela Cidade. Após o momento de compartilhação, daremos início às conversações sobre a prática. Lembrando que a prática é desenvolvida no contexto da pesquisa Cidade como espaço de aprendizagem, práticas pedagógicas inovadoras para a promoção da cidadania e do desenvolvimento social sustentável, financiada pela Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Boa tarde, professora Janaína, é uma satisfação em tê-la conosco. Olá, boa tarde a todos. Fico muito feliz de poder compartilhar novamente o trabalho, esse trabalho que na verdade já vem sendo realizado desde 2018, ou melhor, ele vem sendo pensado, né, desde 2018, e continua antes de pandemia, durante pandemia, depois que a gente voltou também para a escola. Então, eu fico bastante contente de poder compartilhar um pouco dessas práticas que vão dando corpo para minha tese de doutorado. E essa conversa que a gente vai ter hoje, né, ela vai mostrar um pouco para vocês, eu vou mostrar assim, recortes, né, do que vem sendo vivenciado ao longo destes anos, obviamente, até pelo tempo que a gente tem, e poder fazer essa troca com vocês, né. E eu vou começar, na verdade, falando um pouquinho do que me levou a buscar ingressar no doutorado e a buscar o meu tema de pesquisa, que é pensamento computacional, e como é que isso se liga com a cidade, né? Desde 2015, aqui na instituição, a gente vem tendo no nosso currículo um componente que se chama programação. E ele vem acontecendo desde o primeiro ano do ensino fundamental e ele continua em andamento, né, até o nono ano fundamental também. E eu sou professora de terceiro ano do ensino fundamental, mais especificamente. E eu sou uma professora de língua inglesa que eu também atuo no componente curricular da programação, mas eu não tenho, né, formação nas ciências da computação, minha formação vem da pedagogia. E eu me vi tendo que buscar esse conhecimento para conseguir desenvolver as aulas de programação, porque como eu estou inserida em uma instituição de currículo bilíngue, essas aulas de programação, elas acontecem, né, em língua inglesa. Então, é bastante desafiador, porque é um componente novo para as crianças, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele é desenvolvido numa língua adicional. E a gente trabalha com a plataforma code.org, que é uma plataforma gratuita. E ela é uma plataforma que as crianças gostam, né? Ela tem bastante jogos, ela é bastante atraente, vamos dizer assim, né, para as crianças em relação aos desafios, mas ao mesmo tempo, né, daí é que entra um pouco da questão, né, do professor pesquisador, né, que a gente carrega isso desde o mestrado. Algumas coisas começaram a me inquietar naquele processo, uma vez que para mim não estava assim muito claro como é que as crianças, diante daqueles desafios, né, de programação, de organizar os caminhos, os trajetos, de levar, né, um personagem até o outro, e organizar isso em blocos, né, porque é uma plataforma de programação de blocos, como é que eles estavam, na verdade, compreendendo isso, né? Que conexões é que eles estavam fazendo? Então, isso para mim não estava muito claro.
E aí, então, eu comecei a me inquietar, e isso fez com que, então, eu fosse ingressar no doutorado, no sentido de poder pesquisar e ter um aporte teórico, né, mais consistente, para justamente conseguir entender esses caminhos, estas aprendizagens, e como é que essas aprendizagens estavam acontecendo a partir dessa plataforma. E uma das questões, assim, né, que aparece no plano de trabalho de um terceiro ano do ensino fundamental pela BNCC é a temática da cidade. Ou seja, eles começam a se deparar, né, com a cidade a partir da escola, a partir da quadra, a partir do bairro, a partir do bairro onde eles moram, a partir dos demais bairros da cidade, né, dos pontos turísticos, da história. E aqui em Novo Hamburgo a gente tem uma história de imigração alemã bem forte, e aqui na nossa escola a gente, nesse sentido, é hiper privilegiado, porque a nossa escola habita o centro histórico, que é patrimônio tombado da cidade, e a escola é também patrimônio tombado, né? Ela tem mais de 180 anos. E então eu fiquei pensando, e esse assunto é um assunto que eles curtem muito, né? Eles adoram quando as saídas, aqui a gente tem museus, tem fundação, Ernesto Frederico Scheffel, a Casa Schmidt-Presser, né? Tem uma arquitetura diferente, então eles gostam muito de andar pelo bairro e entender todo esse contexto. Isso incita curiosidade neles. E daí eu fiquei pensando, será que eu consigo ligar, né, programação com a cidade? Será que dá para fazer isso? E aí, então, é que eu comecei a me aventurar, comecei a buscar subsídios para começar a minha pesquisa. E por isso, então, né, eu ingressei no GPDU. Só que daí depois, quando a gente começa a estudar, né, eu vi que o meu campo teórico não poderia ficar assim na programação, né? Ele acabaria se expandindo. E de novo daí eu fui buscar, né, um outro conceito que é o pensamento computacional. Então hoje a minha pesquisa ela está muito alicerçada em como o pensamento computacional se desenvolve agenciado com a cidade. E quando eu falo em cidade, né, esse conceito de cidade também eu procuro me aprofundar e a trazer elementos que não fiquem só em elementos humanos da cidade e que sim também possam estar coabitando com elementos não humanos. Então, novamente, né? Como é que esse pensamento computacional agenciado, né, com entidades humanas e não humanas da cidade se produz? E aí, então, é que eu comecei a desenvolver, né, o meu tema de pesquisa. E então eu preparei, inclusive, alguns slides aqui para poder mostrar para vocês de uma forma assim mais visual, né? Então, deixa eu até ver se eu consigo estar apresentando para vocês. Sim, tá aparecendo. Tá, ok? Então tá. E então, eu intitulei a minha tese de Nos Rastros de Algoritmos pela Cidade. E ele tem alguns pontos sobre os quais ele habita, sobre os quais a minha tese habita, né? Ou seja, eu estou falando de um espaço, e esse espaço ele pode ser tanto um espaço físico da cidade, físico, geográfico, como ele também pode ser um espaço digital, porque tecnologias digitais estão junto, né? Elas estão coabitando, né? Esse espaço da cidade, esse espaço digital da cidade.
né? E ele é um trabalho que tem elementos de game também costurados no seu desenvolvimento. Elementos de games, por quê? Porque isso tem assim muito a ver com as minhas práticas, né, pedagógicas na escola. Eu gosto muito do elemento lúdico. E eu sei o quanto que o mundo dos games é um mundo que fascina bastante as crianças, e todos os meus alunos jogam alguma coisa, né? Seja digital ou seja analógico. Então, estes elementos de games, como narrativa, personagens, missões, desafios, isso tudo faz parte desse universo. E às vezes isso fica assim um pouco afastado, né, do âmbito da escola. Então, como é que eu poderia costurar esses elementos de game nesses espaços, né, da cidade, sejam eles digitais ou sejam eles geográficos, físicos, e quais tecnologias digitais vão estar também ocupando esses espaços, né? Ou seja, como é que isso vai se coengendrar, né? Como é que isso vai se articular, de modo que eu possa compreender como o pensamento computacional disso se produz, né? Desse agenciamento se produz. E que rastros, então, de pensamento computacional são possíveis de se produzir no contexto da cidade. Então, é mais ou menos um desenho assim, né, que eu pensei durante, né, os momentos de desenvolvimento das minhas práticas, de forma que os elementos de games, que as tecnologias, que o pensamento computacional, que os espaços, tanto físicos quanto geográficos, possam produzir esses rastros, né? Esses rastros de pensamento computacional na cidade, produzidos novamente, né? Nessa articulação, nesse coengendramento entre entidades humanas e não humanas. E quando eu falo em entidades não humanas, eu estou falando da arquitetura desse espaço, eu estou falando da biodiversidade que habita aqui, eu estou falando da arte, eu estou falando do terreno, eu estou falando da língua, eu estou falando da nascente do arroio, né, que a gente tem aqui pertinho de nós, de uma fauna super característica também aqui dessa região. Então, entender que o pensamento computacional nem sempre, ou ele não precisa ser só produzido pelo humano, né? Ou seja, será que o não humano também consegue produzir pensamento computacional? Então, isso pensando no âmbito de terceiro ano do ensino fundamental. E aí, então, tem uma metáfora que nos acompanha, que é a metáfora do flaner. O flaner essa é uma palavra em francês, que quer dizer o caminhante, né? O transeunte, aquele que caminha pelo espaço da cidade sem muita meta, né? Mas observando tudo. E o que é que lhe chama mais atenção? Isso tem muito a ver com a metodologia que eu utilizo na tese, que é a metodologia inspirada, né, na cartografia, ou seja, no método cartográfico de pesquisa e intervenção. E o método cartográfico de pesquisa e intervenção, ele seguia por pistas que vão levando, né, o pesquisador a compreender o seu problema. E uma dessas pistas é a atenção, né, do pesquisador cartógrafo durante o percurso e o desenvolvimento da pesquisa. E um dos movimentos, né, dessa atenção é justamente um rastreio e um toque, né? O que me chama atenção durante o percurso e onde é que eu vou pousar essa atenção, e então como é que eu vou pesquisar esse território em função daquilo que eu pousei a atenção. Então, o flaner, ele é uma figura que ele se sente partícipe da cidade, né? Ele não olha a cidade como uma paisagem fora dele. Ele está dentro dessa cidade, ele é parte dela,
E é uma metáfora que vem de um filósofo, que é o Walter Benjamin, que usa, né, na verdade, o flaner da poesia do Charles Baudelaire. Então, eu fui também buscar isso para poder trazer para minha pesquisa. Por quê? Porque a gente andou muito durante, e anda muito, né, pela cidade durante esse percurso de pesquisa. E quando eu falo em andar, a gente anda, né, fisicamente pelo espaço, e a gente também anda pelos espaços digitais da cidade. Então, desse nosso, né, andar, nasceu, e daí esse slide de 2019, começou a nascer o projeto, que chama Traces in Hamburgo Velho. Ele está em inglês porque, né, justamente, a instituição é bilíngue e eu atuo na língua inglesa, então esse título foi surgindo em inglês. E Traces quer dizer rastro, né? E ele está ligado justamente com a concepção teórica de cognição que eu trago para discussão na tese, que é a cognição inventiva, que é a perspectiva da invenção trazida pela Virginia Kastrup, que busca também em Maturana e Varela os elementos, né, para poder conceber e entender a cognição como inventiva, ou seja, uma cognição que se compõe nos rastros, né? Algo que já está lá, mas que precisa ser descoberto, que precisa vir à tona, né? A invenção aqui, ela não está ligada somente, né, com a etimologia da criação, né? A etimologia da palavra criação, mas sim com a invenção ligado com invenire, que vem do latim e que tem a ver com compor com restos arqueológicos. Então, quando eu falo em cognição inventiva, é entender que esse pensamento computacional, eu acredito que já está lá. Eu preciso trazer ele à tona. Eu preciso fazer com que ele se produza, né? Eu preciso, na verdade, observar também, não é só, né, digamos, eu trazer, mas eu observar também situações e produzir situações que ele possa vir à tona, que ele possa ser descoberto e ser inventado. Então, a partir daí, eu fui produzindo práticas pedagógicas para poder, né, trilhar esse percurso de pesquisa. E um dos primeiros foi planejar um escape game, ou seja, né, trazendo elementos do contexto dos escapes para uma prática em que os estudantes tivessem que ter uma missão de abrir a porta da biblioteca aqui da escola. Por quê? Porque essa porta da biblioteca, tá aqui, ó, essa daqui, ela dá direto para a rua. Direto, é aquele tipo de construção super antiga, né, em que não tinha um recuo, não tinha um jardim, não, tu abriu a porta, ela vai direto para a rua. E essa porta, gente, ela está sempre trancada, porque a porta da biblioteca aqui, como dá direto para a rua, ela não é um acesso, né, de aluno para entrar e sair da escola, ela está sempre trancada, e inclusive passa desapercebido, né, pelos alunos no espaço da biblioteca. Então a gente pensou, né, e quando eu falo a gente é porque eu estou junto com as minhas colegas, que são as professoras também titulares da turma e que, né, ajudam a compor todo esse percurso. Vamos começar a abrir, vamos começar o nosso percurso pelo centro histórico, abrindo essa porta da biblioteca que nunca é aberta. Tanto que a gente teve que, inclusive, catar a chave para saber onde é que estava essa chave na escola que abria essa porta, né? E aí a gente montou, então, uma prática que trazia elementos, né, do Google Maps, de YouTube, de quebra-cabeças que são da própria biblioteca aqui, que tem espaços aqui do bairro, de uma missão, porque eles tinham a missão de abrir a porta, e aí, então, eles tinham, né, enigmas para decifrar até que eles chegassem nas chaves. Tinha as obras de arte da escola para que eles pudessem descobrir
determinadas, né, informações a partir de realidade aumentada, pistas vivas, né, colaboradores da escola que iam ajudando eles a cumprir as missões. Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né, mas pelo tablet eles iam recebendo as missões e tinham que trabalhar em grupo, né, e o que não foi tão fácil, e isso é um elemento que depois eu trago para discussão na minha tese, né, porque esse foi algo que surgiu bem forte, né? A questão das relações no grupo e como isso a gente conseguiu de uma maneira assim, muito legal e desenvolvendo com eles, até que eles conseguissem abrir essa porta, né? E sair porta afora. E esse movimento foi muito legal, gente, porque aqui eu vivo, né, normalmente um contexto de alunos que eles não saem muito, né? Eles não caminham pelos espaços físicos assim da cidade. Eles habitam espaços mais fechados, como o condomínio, o shopping, né? Vão visitar um amigo que também é num condomínio, vão para a praia que também é um condomínio. Então eles estão sempre muito murados. A escola também, né? Então esse ato de tu abrir uma porta, né, e sair porta fora e então tá aberto para uma exploração foi bastante significativo para eles, né? E aí então a gente começou pelas nossas flaneries. A gente então começou a desenvolver práticas de exploração dessa cidade. Às vezes num contexto, né, daquele flaner mais raiz, né? Aquele flaner que anda sem muita meta, mas está atento àquilo que lhe chama atenção. Então, quando a gente saía pelas caminhadas aqui pelo bairro, depois a gente, né, sentava, conversava e via o que chamava atenção, porque estes elementos eram aqueles que, então, a partir do que vinha, eu ia buscando articular com desafios, com missões, com enigmas, para entender como esse pensamento computacional pudesse ser criado. Porque uma coisa que é bem forte no âmbito do terceiro ano, na programação, né, no componente da programação, é justamente construir trajetos, né, construir caminhos. Isso era algo que eles tinham que lidar na plataforma o tempo inteiro. Eles têm que levar um personagem X a encontrar um personagem Y, né? E por ali tem vários obstáculos, mas eles precisam montar o algoritmo, né, desse caminho. E daí como é que a gente então pode pensar esse algoritmo acontecendo na cidade? Esse code acontecendo em movimento pela cidade? E que caminhos e que trajetos eles, de uma forma sequencial, conseguiriam produzir? Que algoritmos eles conseguiriam produzir nesses trajetos? E mais, será que eles conseguem entender a cidade como um algoritmo? E como é que eles conseguem entender isso? Então, a gente foi tendo N práticas que foram, né, se construindo ao longo de 2019, de modo que a gente lidou com mapas, a gente lidou com a construção, né, desses trajetos em blocos, mas feito, vamos dizer assim, à mão, né? Enquanto a gente caminhava, a gente montava esses trajetos de narrativas e de N, né, situações. E uma das coisas que em 2019 foi ficando mais visibilizado entre eles foi as construções em enxaimel, né, e esse tipo de construção diferente que foi trazido pelos imigrantes alemães, e aqui é uma das casas, um dos museus aqui do bairro, e que depois foi nos levando, né, a outras práticas, no sentido de poder entender como é que eles montariam, né, um algoritmo para conseguir entender essa arquitetura em Chaimel, né? E como é que então isso foi acontecendo? Aqui eu sei que eu acredito que pelo modo de apresentação que eu fiz aqui não vai ter som, mas não tem problema. Eu só vou colocar aqui e vou dar o play para que vocês possam só visualizar. Isso aqui é um recorte, tá? De uma manhã, das nossas andanças pelo bairro. Então, eles estão
a partir de enigmas que foram produzidos por um personagem que surgiu, que é o Johann Peter Schmidt, e que é um personagem real, porque ele foi um dos comerciantes mais importantes aqui do bairro. A partir da narrativa centrada no Johann Peter Schmidt, Johann Peter, foi deixando rastros para eles pelo centro histórico e eles precisavam achar esses rastros. Então, com os tablets, eles liam QR codes que estavam colocados em determinados espaços e iam descobrindo essas pistas. E eles precisavam construir o trajeto para ir de uma pista para outra, né? Isso tudo a gente foi construindo em movimento. Quanto espaço para frente, eu tenho que virar para a direita, eu tenho que virar para a esquerda. Aqui deu bug, né? Ó, vocês estão vendo um aqui olhando o QR Code. Aqui deu bug, a gente tem que voltar, porque essa palavra é uma palavra, né, que faz parte do vocabulário deles. E é bem interessante depois como é que eles foram se apropriando disso, né, no espaço da cidade. Então, aqui eu tenho o registro de um pouco, né, disso que foi vivenciado, de uma das nossas manhãs. E eu estava sempre atenta, não só às questões, né, relacionadas ao raciocínio lógico deles nesse movimento, mas também o que mais poderia aparecer, né? Que outros espaços poderiam ser visibilizados, que outras questões poderiam emanar ali, que fossem, que me chamassem a atenção, que produzissem esse toque, para que então eu pudesse depois me debruçar em relação à pesquisa, né? E aí foi, gente. Daí durante 2019 isso foi sendo construído, eles foram montando, né, os seus rastros, porque eles tiravam foto com os tablets. Os tablets eram da escola, eles iam tirando foto com os tablets, a gente foi construindo daí esse percurso. E depois, esse slide é a produção de uma narrativa e missões e enigmas para os pais, que as crianças produziram no sentido de poder compartilhar com as famílias o que eles estavam descobrindo sobre o Centro Histórico de Hamburgo Velho. Então, eles montaram de forma textual aqui um algoritmo, mas eles nem estavam sabendo a palavra algoritmo, né? Eles entendiam que eles tinham que montar uma sequência, como num game, né? Eles montaram, então, a sequência desse game, quais eram as tecnologias que eles iriam usar para montar os enigmas para os pais, e eles montaram, né, os enigmas para que os pais descobrissem algumas pistas deixadas por eles durante esse nosso percurso de rastros. Então, aqui eu tenho algumas fotos, né, das próprias famílias tentando decifrar alguns enigmas com aqui realidade aumentada. E nisso, um dos espaços que, assim, foi visibilizado por eles foi essa casa, que é a Casa da Lira, que aqui em cima tem uma lira, né, que é um instrumento musical, porque ela foi construída por um maestro lá em 1890, ela é uma das casas mais antigas aqui do bairro. E eles expressaram curiosidade por esse espaço aqui por causa dessa lira. E ali mora uma artista, que é a Ariadne Decker, que é uma artista super conhecida aqui no Vale. E a partir dali também a gente começou a ter uma outra relação, né? Porque daí eu trouxe essa artista para dentro da tese. E a gente, então, pôde fazer várias práticas, várias vivências juntos, né? A partir da arte que ela produz e desse livro que ela produziu também, que é O Caminho das Cores. Então, quando eu vi ali O Caminho, né, eu vi, nossa, tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o que eu estou vivendo na pesquisa. Porque ela aqui, a artista, ela traça um caminho para conhecer a cidade de Novo Hamburgo. Então, a partir desse livro, a gente depois montou um roteiro para conhecer outras partes da cidade. Eles elegeram que espaços eles gostariam também de explorar para além do bairro de Hamburgo Velho, porque a gente está aqui, né? E quais outros espaços eles gostariam de conhecer pela cidade, baseado no livro da Ariadne. E esse percurso aqui, gente, foram as crianças que montaram. No Google Maps, a gente fez esse... Ou seja,
encurtar esse trajeto pela cidade. Bom, onde eu começo? Se eu estou aqui na escola, que lugar que eu posso ir primeiro? Quanto tempo eu posso ficar lá? E depois? E como é que eu volto? Né? Então, isso tudo foi sendo construído em conjunto. E com pistas também, porque essa parte aqui foi a teacher que colocou junto, porque eles tinham que descobrir uma figura, uma pessoa, uma personalidade que ia ter deixado pistas para eles nesses lugares aqui. Então foi muito legal, né? Aqui a gente então está em alguns desses espaços para conseguir achar essas pistas e eles vão conseguindo achar até que no final, quando eles descobrem quem é, eles têm um vídeo, né? Dessa pista viva, que é um jornalista aqui de Novo Hamburgo, que é o Martin Behrendt, cujo bisavô foi o fundador do primeiro jornal da cidade. Então, depois a gente teve um momento de conversa super legal com ele e foi super rico. E aí, né, durante 2019, chegando mais lá para o final do ano, eles então foram provocados a produzir uma narrativa de alguma. Eles tinham que produzir uma história, uma narrativa sobre, né, a cidade, ou que acontecia aqui na cidade, e produzir esse jogo. Um jogo que eles tivessem que construir essa narrativa e entender estas regras na forma de um fluxograma. E isso aqui foi muito legal. Não sei se está tão nítido aqui para vocês quanto está para mim aqui na apresentação, mas eles construíram um algoritmo do jogo. E esse algoritmo eles materializaram na forma de um fluxograma. Então, esse trabalho aqui foi um que, né, foi extremamente rico e a gente ficou, acho que uns 60 dias nessa construção do jogo e muitas idas e vindas aqui, né? Muitos breakdowns, muitos colapsos cognitivos aqui, para eles irem construindo o próprio algoritmo. E então, poder depois jogar o seu próprio jogo, testar o seu jogo, ver que bugs que tinham, outros colegas testarem o jogo do outro, né, e entendendo como é que esse algoritmo se executa, né, nesse jogo, e produzir. Então, eles estavam em grupos, mas cada um tinha o seu exemplar, né, do seu jogo, ambientado na cidade, a partir daquilo que tinha gerado tinha sido mais significativo, tinha gerado mais curiosidade neles. Então, esse jogo depois eles produziram e jogaram com os pais. Nossa, foi muito legal, né? Toda essa vivência, porque novamente eles desejaram compartilhar com as famílias. Então, aqui, durante 2019, todas essas práticas pedagógicas, elas se entrelaçaram com vários outros temas, né? Ciências sociais, o bilinguismo, a cidade, o pensamento computacional, a arte, de uma forma inventiva, conectiva e gamificada. E então, a gente foi fechando o ano de 2019 dessa forma. Só que daí, em 2020, né, com a chegada, né, com a chegada legal, né? Em 2020, com a questão relacionada ao Covid, a gente perdeu a possibilidade de transitar fisicamente pelos espaços geográficos, físicos, perdeu o encontro físico, né, no espaço da escola, e a gente precisou pensar em outras práticas, né, que acontecessem de outras formas e com outra entidade não humana, que são as tecnologias. Então, o nosso personagem, ele voltou para o ano de 2020, o seu Johann Peter Schmidt, só que daí, já que a gente não tinha como andar pela cidade, e essas crianças do terceiro ano de 2020 não tinham como transitar fisicamente, a gente, então,
articulou e coengendrou as tecnologias de geolocalização nestas práticas. Então, o Google Street View, o Google Maps e o Google Earth foram tecnologias que a gente se apropriou para produzir estes trajetos, né, para que as crianças pudessem produzir esses trajetos, pudessem entender o espaço da cidade pelo digital, já que a gente não conseguia mais fazer as caminhadas pelas ruas fisicamente. E aí, então, a gente construiu uma outra narrativa, a gente trouxe outros desafios, né, outras missões, se agregaram outros artistas, além da Ariadne, e essas missões foram se construindo, né? E a gente, então, foi tendo outras vivências com eles no espaço do digital. E foi muito, muito legal. A maneira como a gente se apropriou, né, do espaço da cidade no digital. E a forma como eles conseguiram explorar os espaços, conversar com os artistas, entender a biodiversidade do local aqui, tudo daí pelo digital. E então aqui tem alguns slides, né, das crianças envolvidas tanto no Meet quanto aqui, né, com alguns enigmas que iam aparecendo e eles usando daí os celulares para decifrar. Aqui alguns exemplos, né, de como isso ia acontecendo, a narrativa. Então aqui vídeos que a gente ia produzindo para justamente ir trazendo, né, esse conhecimento, essas vivências para eles, né. Aliás, essa foi uma das competências digitais que eu desenvolvi, que eu falo, né, eu professora desenvolvi no ano de 2020, que foi a produção e publicação de vídeos, né? Edição de vídeos, etc. Então, aí as tecnologias de geolocalização, Google Street View e Maps e Earth, foram essenciais para a gente poder continuar a desenvolver a pesquisa no espaço da cidade no ano de 2020, né? No meio de uma pandemia. E então, o personagem foi indo, né? A narrativa foi acontecendo, daí aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, né? De como é que isso ia acontecendo. Esse aqui é um exemplo do Code, e como é que o Code se articulava com uma missão que os alunos, que os estudantes precisavam descobrir, provocada pelo Johann Peter Schmidt, né? E a gente trazendo vários elementos aí da imigração, da história, tudo muito, muito interconectado. Um outro espaço que foi bem, que chamou bastante atenção também dos estudantes foi o Parcão. E a gente está aqui, né? E o Parcão está aqui. E o Parcão fazia parte das terras do Johann Peter Schmidt. Então, hoje, essa área aqui é uma área que é uma unidade de conservação ambiental da cidade, é patrimônio histórico também. Só que o Parcão estava fechado e a gente não tinha como ir para o Parcão, não tinha como caminhar pelas trilhas e escutar, né, os pássaros, porque ele tem uma biodiversidade de pássaros incrível por causa das árvores, né, que habitam o Parcão, e que daí, obviamente, que atrai os pássaros por causa da alimentação. Então, só que daí, já que esse espaço não estava possível, né, de ser explorado de forma física, eu pedi autorização para o secretário do meio ambiente da cidade para que eu pudesse fazer filmagens no Parcão, né, junto com as professoras de educação ambiental do município. E, nossa, foi muito legal, porque daí eu descobri, né, mais sobre esse espaço super rico que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, e justamente trazer esse universo para as crianças também. E aí, vídeos foram produzidos, eu produzi esses vídeos, junto com as professoras de educação ambiental, que pudessem daí criar caminhos dentro do Parcão,
né, trajetos dentro do Parcão. E todos esses caminhos tinham algum enigma, tinha alguma missão, seja alguma espécie, aqui eles tinham que descobrir uma espécie endêmica, que é só lá do Parcão, que habita só esse espaço. E tem um enigma ali para eles descobrirem que espécie é essa, qual é a relação que tem entre os pássaros e as árvores. E daí foi tão interessante aqui, gente, porque aqui eles já tinham, né, um entendimento de algoritmo bem interessante, né? Porque eles entendiam o algoritmo como um sistema, né? Ou seja, uma sequência que tem um início e que tem um fim. E eles, quando começaram a entender os pássaros que habitavam o Parcão e o porquê, né, que esses pássaros habitam lá e quais árvores, de quais frutos eles se alimentam, teve um dos alunos que chegou e disse: mas, teacher, isso aí é um algoritmo, não é? Ele disse daí, isso é um algoritmo da natureza? Então, aí ele se percebeu o quanto que eles estavam também tendo entendimento de que o algoritmo não é produzido só pelo humano, né? Ainda que ele tenha falado a natureza, né, e na concepção teórica que a gente tem no grupo de pesquisa natureza também não está fora, né? Mas ok, isso foi uma maneira ali dele conseguir se expressar. Ele entendeu que ele também entendeu o pensamento computacional sendo produzido por essas entidades não humanas. E esse slide aqui não fui eu que fiz, esse slide aqui, então, justamente foi um dos alunos que fez, entendendo esse ciclo, entendendo como é que esse algoritmo da natureza que eles mesmos nomearam se produzia e qual era a relação entre árvore e pássaro. E se a gente tirasse um desses elementos aqui, o que acontecia? Dava bug, né? E o que é o bug? Né? Então, assim, todos essas vivências foram contribuindo, né, para que eu pudesse compreender como é que esse pensamento computacional podia se produzir agenciado com a cidade. E agora, em 2021, por exemplo, quando a gente voltou, primeiro a vivência se deu novamente pelo Google Maps, o Google Street View, o Google Earth, já que a gente, né, não conseguia estar nos espaços físicos. E quando nós voltamos para a escola física, né, a gente teve a oportunidade de sair com as crianças, sair com eles pelo bairro aqui. E foi muito interessante de entender esse processo que foi inverso, na verdade, né? Porque primeiro a gente estava só no digital, e daí a gente veio para o espaço físico da escola, e daí eles, então, aqueles espaços que eles tinham antes conhecido pelo Google Maps, o Earth e o Street View, agora se materializavam fisicamente de outra forma. E isso foi muito legal e gerou esse projeto aqui, que foi a feira de projetos, onde eles, então, isso aconteceu de uma forma, né, super hibridizada, porque eles foram construindo uma narrativa, né, com o Johann Peter Schmidt, novamente, né, e uns outros personagens que eles agregaram, pelos espaços que eles tinham conhecido fisicamente e também pelo digital. E foi muito legal, porque a gente fez ao mesmo tempo no Google Earth e ao mesmo tempo quando a gente saía aqui a caminhar, tanto que esses elementos de arte aqui foram produzidos por eles a partir daí da observação do espaço físico. Tanto que foi muito legal, porque eles, nossa, eu não imaginava que era tão grande. Eles tocavam nas paredes, eles tocavam nas folhas, né? Era muito legal de observar a maneira como eles se relacionaram com esse espaço físico. E aí, então, esse projeto aqui no Earth foi criado pelos alunos.
foi criado pelos estudantes agora em 2021. E esses enigmas, e essas histórias, e essas missões também. Né? Então, a gente montou esse projeto porque eles novamente queriam compartilhar com a família o que eles estavam, né, aprendendo, explorando, e a família pôde também transitar aqui por esse mapa, por esses espaços e descobrir as missões e os enigmas que eles produziram. E aqui no finalzinho, deixa eu ver aqui, a gente tem aqui tem um vídeo deles nessa nossa caminhada, né, por Hamburgo Velho. E foi muito legal, né? Aqui um pouquinho da gente pós-pandemia, vamos dizer assim. Foi a primeira vez que a gente saiu depois de voltar para a escola, e daí, né, com um monte, todos os protocolos e distanciamento e várias, né, estratégias para poder fazer isso acontecer, mas foi muito legal. A gente conseguiu, assim, um respaldo da escola, das famílias, para conseguir viabilizar essa caminhada, né? E eles ficaram assim, nossa, eufóricos demais. Eles gritavam na rua, inclusive, né? Com a possibilidade de estar saindo, né? De estar habitando esses espaços. E depois eu perguntei para eles, né? Tá, o que vocês acharam, né? Tanto de explorar a cidade digitalmente e explorar a cidade no espaço físico geográfico. E eu achei tão legal, assim, que muitos deles trouxeram a questão de... São duas formas, eles diziam, né? São duas formas de conhecer, né, os lugares. A gente tem o Google Earth, que a gente aprende coisas ali no Google Earth. E informações que a gente só vai descobrir no Google Earth. Mas a gente também, quando a gente caminha, a gente consegue ver o lugar diferente. A gente vê que é grande, a gente vê a cor da parede, a gente consegue tocar. Então, eu achei bem interessante, assim, porque eles não colocaram numa oposição. É melhor isso ou melhor aquilo, né? Eles entenderem como formas diferentes de se explorar a cidade. Então, a partir dessas práticas todas e dessas vivências, é que eu estou justamente buscando, né, entender essa produção do pensamento computacional no âmbito da cidade, nesse agenciamento com a cidade, produzido, né, nessa articulação, nesse coengendramento de entidades humanas e não humanas. E tem sido muito, muito legal. Dá trabalho, nossa senhora, né? Bastante. Mas é a pesquisa, né, gente? Então, no momento em que eu me inquieto com uma determinada questão, né? Tem algo aí que me puxa, que me instiga. E eu, né, daí um pouco de mim, isso eu vou atrás. Então, a gente navega por esse percurso aí e procura compreender como é que essas relações vão acontecendo. E é algo que eu aprendo horrores, né, nesse dia a dia, nesse cotidiano da pesquisa que eu vivencio com os alunos, e aprendo, e eu sinto, né, o quanto que essas relações eles vão fazendo também, e o quanto que expande, né, esse repertório. Até porque, e daí eu termino, né, daí a minha fala aí, uma das falas mais emblemáticas produzidas por uma das alunas foi: Teacher, esse é o code da vida. Então, quando ela traz essa frase, ela relaciona com o code, né? Que ela conhece, que é a plataforma de programação. Mas isso aí se redimensiona de uma forma por essas experiências nos espaços da cidade, sejam eles digitais ou físicos, né? Isso traz porque o que é um code? O que é um código? Um código é um sistema, né? É um sistema de interpretações, de símbolos,
Então, olha quantos elementos ela consegue, né? Essa criança que me produziu essa frase. Ela consegue vivenciar nessa experiência que a gente pôde ter de 2019 e 2020, que faz com que ela entenda que o Code é muito mais do que uma plataforma de programação. Code é muito mais do que programar, Code é vida. Né? Então, isso é um pouco, né, do que eu vivencio durante esse percurso de pesquisa, que eu quis, né, compartilhar com vocês. Espero que todo mundo ainda esteja aí, né? Que todo mundo tenha ficado. E eu fico super feliz de poder ter tido esse espaço. Tem colegas que já devem ter ouvido isso pela milionésima vez. Mas eu fico assim, ó, bem feliz de poder, né, ter podido compartilhar com vocês novamente, para alguns, né, e pela primeira vez com outros. Muito obrigada. É encantador, eu acho que ouvir a tua prática, né? E o quanto que ela persiste, né? Porque faz parte realmente daquilo que tu compreende como educação, né? Acho que é lindo ver e ver que tudo faz sentido, tudo tem a compreensão construída pelos estudantes e isso é demonstrado, né? Eu acho que é muito legal. Profeliane, Sim, Joãozinho. vamos abrir para. Sim, eu só vou dar os parabéns para a Jana, como sempre, né? Até fiz um comentário ali no chat. É sempre muito bom ouvir e ver como é que está o percurso da Janaína nesse processo, né? E ela tem aí umas 3 teses, mais ou menos, no E força. Vamos deixar para o pessoal perguntar, daí depois, até porque nós já estamos bem adiantado da hora, né? Parabéns, Jana, mais uma vez. Obrigada, gente. Ana, sem mic. Sem Eu já te não. ouvi 1 milhão de vezes, mas continuo te ouvindo. Eu gostaria de te dizer o seguinte, né? Primeiro te parabenizar e dizer assim, ó, depois, né, assistindo, eu vou dizer assistindo mesmo, né? Vivenciando aí tuas práticas, desencadeou também, se desencadearam algumas atividades aqui em Cascavel, e eu acho que foi muito interessante. Aquela no sábado de manhã, esse parcão aí marcou minha vida, certo? Eu tenho ele assim. E eles fizeram as práticas muito interessantes que depois o Juan e o Vinícius levaram para os escoteiros. E a semana passada os escoteiros de Brasília, estavam à minha casa porque souberam dessa prática, aquela do zoológico, lá no Conecta Cat, né? E tudo partiu das tuas práticas. Então, registrando isso aqui nesse sentido, né? Que são sementes que a gente vai lançando, né? E foi ali, o Parcão realmente ele me marcou. E as demais, né, que eu acompanhei, mas aquela ali eles conseguiram vivenciar bem mesmo e fizeram um trabalho muito interessante aqui em Cascavel. Abraço. Muito legal. O Parcão me marcou também, viu? Te dizer, o lugar lá tem alguma coisa. Porque o Parcão também me marcou muito no percurso da tese. Nossa Senhora, muito. Isso foi uma das coisas que surgiu, porque ele foi um espaço visibilizado pelas crianças também. E que daí eu pude explorar em 2020. Em 2019 eu não consegui ter tempo de explorar o Parcão. Daí, como eu continuei com a mesma turma em 2020, busquei o Parcão para explorar, até porque, né, no plano de trabalho de 4º ano, entra as questões relacionadas à biodiversidade no campo das ciências naturais, lá da BNCC, muito forte, né? Então, eu pude fazer todos esses links, né, que foi daí que surgiu justamente aquela fala do meu aluno do algoritmo da natureza, né, que veio dele, aquilo ali. Então, é um espaço que eu tenho um carinho muito, muito forte no Parcão. Obrigada, Jana. Jana, eu acho que aí também, vinculado ao Parcão, teve um breakdown bem importante na tua qualificação, né?
Eu acho que isso é interessante também, né? De como é que a gente vinha compreendendo e a partir da qualificação, como é que tu pode ampliar com a contribuição dos membros da banca, né? Exatamente, porque a gente está num percurso, né, de apropriação teórica, e uma das questões com as quais eu me deparo nas minhas leituras é justamente de afastar o meu entendimento de uma perspectiva assim antropocêntrica, então de me afastar desses dualismos, né, de homem-natureza, homem-técnica, né, e só que no momento da minha escrita eu ainda estava muito antropocêntrica, porque eu ainda entendia o pensamento computacional produzido pelo sujeito, pela entidade humana. E justamente a qualificação, né, me fez. Antes da qualificação, eu já comecei pelas provocações, né, dos próprios professores com os quais eu tenho contato, que fazem parte da minha banca, já começaram a produzir, né, algumas, né, para produzir os toques aqui para mim, né. E a qualificação foi um momento de breakdown bem importante, de uma rachadura cognitiva no sentido, esse pensamento computacional não pode ser somente olhado a partir do humano. Ele é produzido pelo não humano também. Como? Como é que a gente vai compreender isso? E aí, então, a gente foi para esses outros espaços e aqui, né, do bairro, e que fechou daí, né, de uma forma muito alinhada pela questão da própria educação patrimonial, porque a educação patrimonial é muito forte no trabalho também. E o Parcão, ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Então, além de ele ser uma entidade não humana, né, que produz algoritmos, ele também estava ligado com toda essa temática de educação patrimonial que emana da tese também. E tem uma outra questão, né, Ana, também nessa fala que tu traz, que é importante de perceber como é que esse projeto da cidade como espaço de aprendizagem vai crescendo, vai sendo aprofundado, também a partir das dissertações e das teses vinculadas, né? Então, algo que começou lá, as primeiras experiências com escolas, lá com a Bruna, que já falou para nós, né? Depois, não vamos esquecer da Ana Halter, da Gisele. Né? Então, como uns vão dando continuidade, aprofundando e olhando outros aspectos nessa perspectiva dessa cidade como espaço de aprendizagem, né? E aí a proposta da Jana dos algoritmos da cidade faz todo sentido, né, nesse percurso. Então é um pouco isso que essa temporada ela quer mostrar, né, esse percurso de como a pesquisa ela foi se desenvolvendo e se articulando também a partir das dissertações e teses em desenvolvimento, né, e que já foram desenvolvidas também. Então, é isso. Parabéns. Um abraço para o esposo, Ana, aí. Elas estão de olho ali em você, Celso. Deixa eu fechar rapidinho, porque nesse grupo é complicado. Oi, Celso, tudo bem? Prazer. Mais uma vez. Isso é que é bom, ó, não é só entre nós. Chega gente. Tem Dá a uma... impressora aqui atrás. É a mesma coisa aqui em casa, Ana. Mas muito, muito show. Pessoal, mais alguma questão? Ó, Joãozinho, eu passo para ti. Tu é que coordena esse negócio aí. Então a gente agradece a participação de todos. Lembrando que o próximo episódio da temporada é no dia 4 de outubro, devido a alguns feriados que teremos no mês de setembro. E é isso, contamos com a presença de todos. Muito obrigado. Obrigada. Beijo, fiquem bem, se cuidem. Abraço, Jana. Tchau. Tchau, abraço para todos.